novo, Manuela. Ok, voltamos. Bom, vamos continuar mais um pouquinho então a leitura, Helena. O primeiro contato com as constelações familiares. Como você chegou nas constelações familiares? Uma amiga, Eunice Hilsdorf Brito, foi quem me falou sobre as constelações. Ela e alguns outros amigos meus já estavam fazendo treinamento num dos primeiros grupos que teve no Brasil, com o Renato Bertatti, e estava encantada. Comentei com ela sobre a dificuldade que, na época, eu passava com um namoro e ela insistiu que eu fosse conhecer. Então, fui participar de um workshop com o próprio Renato. Participei de algumas constelações como representante e depois fiz minha própria constelação, que fez total sentido para mim. Fiquei maravilhado com a profundidade, com o quanto as constelações promovem uma transformação verdadeira na pessoa. Percebi que se tratava de algo muito sério, um trabalho muito responsável e profundo. Fiquei encantada em perceber o quanto aquilo tocava fundo a alma da gente, sem a necessidade de um processo de convencimento racional, somente um processo de observar e de sentir, sem maiores questionamentos. Isso foi em que ano? Era 2004. Você foi conhecer as constelações por curiosidade ou por uma necessidade pessoal? O que mais me motivou foi o fato de eu ter uma namorada por quem eu era muito apaixonado e o relacionamento não andava bem. Na minha ingenuidade, achava que era com ela o problema e que talvez a constelação pudesse ajudá-la. Fomos juntos. Fui também na busca do autoconhecimento que sempre me interessou, mas sem pensar numa questão da minha própria família. Pelo menos não conscientemente, pois quando fiz minha constelação, ficou evidente que havia sim uma questão familiar. E depois fui descobrindo que havia muitas outras. Gostei do que vi e notei uma melhoria importante na minha relação com a minha mãe e com a vida. Me interessei e comecei a estudar sobre o tema. Mergulhei na obra de Bert Hellinger, participei de alguns workshops. Na segunda vez que fui, constelei novamente. Aí sim, fui com o interesse de trabalhar algo específico. Precisava compreender o porquê de não conseguir levar adiante os meus relacionamentos. Meus namoros sempre começavam bem, mas logo depois desandavam, ficavam desequilibrados. Na época, tinha recém-separado daquela mesma namorada de quem gostava bastante e estava muito triste. Depois dessa constelação, o meu padrão comportamental em relação a esse tema mudou completamente. Então, não teve nada relacionado com a sua profissão de advogado? Quando fui conhecê-las, nem imaginava que poderiam ter alguma relação com a minha área profissional. Mas logo no primeiro workshop, percebi que as constelações tratavam de temas que o direito trata, a exemplo de relacionamentos, divórcio, problemas entre pais e filhos, questões relativas à violência, assassinatos, drogas, abortos, adoções, doenças psiquiátricas. Todos esses temas, que também têm reflexos jurídicos, podem ser tratados por meio das constelações familiares. A percepção do link das constelações com o direito ocorreu em que momento? No primeiro grupo de constelações da qual participei, vi movimentos profundos de conciliação em situações que poderiam chegar ou talvez até já estivessem na justiça. Lembro-me, por exemplo, de um caso em que uma mulher estava na dúvida sobre se deveria se divorciar. Em outro, uma mãe estava há 4 anos sem falar com o filho. Houve um caso também de uma mulher que pediu para constelar uma psicose de alguém de sua família. Acho que um irmão, que estava dando trabalho, e, portanto, ela não sabia como lidar com ele. Na constelação foi mostrado que a própria mulher era também psicótica. As dinâmicas que levam alguém a procurar ou ser procurado pela justiça são as mesmas, têm as mesmas origens. O que me encantou foi justamente notar como a constelação, em alguns minutos, pode contribuir de forma profunda e eficaz na harmonia dos relacionamentos. Por causa disso, logo nesse primeiro momento, percebi o potencial da constelação como caminho para a resolução de conflitos.
A percepção da possibilidade de trazer as ordens sistêmicas para dentro do direito veio um pouco depois. Qual foi o primeiro livro de Bert Hellinger que você leu? Foi A Simetria Oculta do Amor. Achei um livro lindo. Nele são abordados vários assuntos tipicamente inerentes ao direito, como a questão dos divórcios e sobre quem deve ficar com o filho. Essa necessidade de a mãe e o pai reconhecerem o outro nos filhos e valorizarem que a pessoa que mais tem o outro em seu coração é a mais indicada para ficar com os filhos. É com quem eles ficam melhor. Bert fala de uma regra que não estava no ordenamento jurídico. É uma outra ordem que não tinha nada a ver com os critérios tradicionalmente utilizados no direito. Foi lendo esse livro que pude relacionar as constelações com o direito. Pude perceber como as pessoas se desgastam com todo o sistema judicial, com disputas, e como a prática jurídica pode se aperfeiçoar com os conhecimentos advindos das constelações familiares de Hellinger. Qual foi o momento em que você sentiu que deveria renovar a sua relação com o direito? Renovar a minha relação com o direito? Já entrei na faculdade aos 17 anos querendo transformá-lo. Quando decidi fazer esse curso, meu objetivo era o de poder, a partir dessa condição de operador do direito, promover alguma mudança na realidade das coisas, no sentido de que a justiça fosse mais justa. Essa sempre foi e continua sendo minha relação com o direito, a de buscar transformá-lo de dentro para fora, para que sirva ao que se destina, que é a pacificação das relações. Nas primeiras constelações que presenciei, em que foram trabalhadas questões sobre relacionamento, assim que algo essencial vinha à tona e era visto, logo havia um movimento de profunda empatia, um reconhecimento seguido de um movimento de conciliação. Era aquilo o que verdadeiramente importava. Encontrou o essencial. Mas, no sistema jurídico, isso não se resolve assim. O trabalho ali passa longe do que realmente é essencial. As pessoas ficam brigando, buscando argumentos para justificar seus posicionamentos. E ao tentar convencer que estão certas, muitas vezes intensificam a briga. Na constelação, elas se reconciliam. É isso. Olha que lindo. O filho se reconcilia com a mãe, irmãos entram em harmonia. Vi que aquilo funcionava melhor que o direito tradicional. Entendi definitivamente que o judiciário precisava daquilo. O primeiro curso que fiz em constelações foi na primeira turma que teve no Brasil, na área de constelações organizacionais. Soube dele pouco tempo depois de ter me desligado da SP Trans, onde enfrentei desafios que nem sempre pude vencer. Nesse contexto, vislumbrei nas constelações organizacionais um recurso poderoso para aperfeiçoar o trabalho na área de gestão de equipes, a negociação e outras atividades próprias da advocacia ou das outras carreiras jurídicas. Não foi com o Renato Bertatti? Não, eu frequentava os workshops dele. Minha primeira formação na área de constelação organizacionais, coach sistêmico e consultoria empresarial sistêmica foi nesse contexto em que era gerente jurídico da SP Trans e enfrentava os desafios de liderar uma equipe heterogênea, com vários advogados. Lidava também com o interesse público de uma empresa vinculada ao poder público e com os interesses pessoais e políticos envolvidos. Olhei para as questões de relacionamentos de equipe, de liderança. Era mais fácil me imaginar trabalhando no governo, numa empresa ou num órgão público, qualquer com esses temas. Quem estava à frente do curso era o Gunther Weber, que era o parceiro do Bert nos anos 80, quando ele começou a trabalhar com as constelações. Gunther reescreveu, em coautoria com Bert, o livro A Simetria Oculta do Amor. Foi quem começou a desenvolver as constelações no âmbito empresarial. O primeiro módulo dessa formação foi dado por ele, e os seguintes foram dados por outros professores também excelentes, como Jan Jacob Stan, Christine Essen, Michael Blumenstein, Cláudio Rossellet. O curso incluía, além da abordagem própria do Bert Hellinger,
a prática das chamadas constelações estruturais e diversas formas de consultoria sistêmica. Essa formação teve a duração de 2 anos e meio. Você também estudou outras áreas nesse período? Como essa formação atuou em você? Continuei estudando as constelações familiares também. À época, estava estudando para concurso. Durante essa formação em constelações organizacionais, teve um exercício de coach sistêmico que me ajudou muito a ser aprovado no concurso de magistratura. Eu sentia mais atração para trabalhar no Ministério Público, mas fui aprovado para a magistratura. E logo no início, compreendi que aquela era a minha verdadeira vocação. Em princípio, tinha uma postura mais de promotor. Um juiz não pode agir assim. Para um promotor, é adequada uma postura acusadora e até de indignação, de modo que se sentia movido em sua postura ativa no processo. O juiz não. O juiz precisa de se distanciar. Não deve agir no processo de forma apaixonada ou impulsiva. Tem que saber ouvir as duas partes. Ter uma visão mais global, não acreditar na primeira pessoa que aparece agindo como vítima, porque, em geral, as coisas não são como parecem no primeiro momento. Obrigado, Helena. Eu acho importante esse ponto aqui, né? Até porque Sami fala aí do chamamento, né? Quer dizer, ele se imaginava numa postura aí de promotoria, né? Ele falou lá atrás até de uma questão meio anárquica aí na juventude dele. E aí temos aqui exatamente uma descrição dessa coisa do centramento, né? Então o juiz ele centra e ele olha para ambas as partes, né? Sem uma paixão, né? Sem uma versão prévia. Ele escuta, ele observa, e aqui a gente tem também indícios aí dessa postura de centramento do facilitador, né? Se bem que o facilitador não vai julgar nada, né? Ele está retirado, né? E numa posição neutra. Mas é interessante essa colocação que o Sami coloca aqui, né? De a possibilidade de ir para o Ministério Público, né? De ir para a promotoria e o chamamento para a magistratura, né? Esse acaso, né? Onde ele é chamado para estar como juiz e como juiz o que ele presenteia a todos nós, né, com o direito sistêmico, né, nessa caminhada que ele vai fazendo, nesse percurso que ele vai fazendo. Esses professores que ele menciona, alguns deles ainda vêm para o Brasil, tá? O Jan Jakob Stam, a Christine Blumenstein-Essen, o Michel ele já partiu. Gunther Weber se retirou do campo, ele não dá mais cursos, né? Ele está fazendo um trabalho na África, assim como também a doutora Ursula Frank-Braison se retirou do campo. Então, Sami aprendeu com pessoas que estiveram muito próximas ao trabalho inicial de Bert Hellinger, como ele fala aqui, né? A Simetria Oculta do Amor, é o primeiro livro publicado, né? Tanto lá na Alemanha, depois nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? E aí a gente tem alguns nomes aí que marcaram muito os desenvolvimentos posteriores, né, das constelações e constelações organizacionais, consultoria sistêmica, né? E aí a gente tem os vários ramos, né, que vão modificando aí, né? Assim como Bert Hellinger seguiu o seu trabalho e foi desenvolvendo outras formas, né? Outros profissionais também foram desenvolvendo outras formas, né? Jan Jakob Stam, se eu não me engano, é um dos que mantém o Instituto Bert Hellinger na Holanda. Ele é o que ainda detém esse nome, né? Do Instituto Bert Hellinger. Como vocês sabem, nos outros países isso foi alterado, né? Os institutos mudaram os nomes. Instituto Hellinger, ou então Hellinger Schule Hellinger Science,
tá ligado diretamente, né, a Sophie Hellinger, a Albert Hellinger. Dessa passagem que a gente fez aqui, né, que a Helena Júlia nos leu muito bem, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Compartilhar alguma impressão que teve nessa leitura? Fiquem à vontade, né, para abrir seus microfones, levantar a mão. Edelweiss, por favor. Não? Ok. Sim, Helena coloca, né, quanto mais estudo constelação, mais constato que é uma postura para a vida. Bert Hellinger, num determinado momento aqui no Brasil, ele fala que a constelação familiar é uma postura filosófica. Achei muito bonito isso, né? As ordens do amor são uma postura, né? E sim, assim como a gente vê ela na educação, a gente vê ela no direito, e como a gente tem isso com a professora Angélica Olveira, né? A filosofia e a psicologia, né? Tanto que ela fala, né, do direito, pedagogia, filosofia, psicologia sistêmica. A gente tem essa postura, essa essência, né? Uma postura essencial frente à vida e frente aos conflitos da vida, né? Porque, como Bert Hellinger dizia, a constelação familiar ela está a serviço da reconciliação e da paz, né? E na vida nós vamos ter vários momentos de conflito, né? Na verdade, como Sigmund Freud nos dizia, o conflito é parte permanente da vida, né? Nós sempre estaremos em conflito, seja não externamente, internamente, né? Mas quando a gente tem uma postura de resolução, de reconciliação, né? Esse conflito ele não permanece, né? Como uma prévia de confrontação constante, ou então aquela pessoa que está sempre à flor da pele, né? Sempre nervosa, sempre irritadiça. Então, isso que a Helena coloca aí, né? Uma postura frente à vida, uma filosofia de vida, sim, né? Uma possibilidade de uma filosofia de vida. E, logicamente, cada um aqui vai tomar pedacinhos que lhe servem, que lhe cabem, e transformar isso, né? Então, quando eu observo aqui as 24 janelinhas que estão olhando, são 24 possibilidades, né, de ler as constelações, de fazer as constelações, de crescer o campo das constelações, né? E para isso que a gente está aqui, né, nesse grupo de estudos, para manter esse movimento, esse crescimento, né? E ele está com cada um de vocês aqui. Se ainda houver alguma contribuição, vocês podem fazer, mas eu vou passar a palavra para a Manuela. Muito obrigada, René, por estas explicações fabulosas que nos tem estado aqui a brindar. Não me parece que haja aqui mais alguém que queira fazer alguma pergunta, colocar alguma questão. Assim sendo, muito obrigada. Muito obrigada, Helena Júlia, pela sua linda leitura. Obrigada a todos pelas contribuições que colocaram. Ficamos então aqui, neste momento estamos na página, podem-me recordar, por favor? 36. 36. Muito obrigada a todos vocês. 36. Sim, eu me confundi aqui, 36, desculpa. Ok. Desejo-vos uma excelente semana e até à próxima terça-feira. Muito obrigada, boa noite. Bem-aja. Boa noite, gratidão, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, Beijinho pessoal. Boa noite. Boa semana. Boa semana a todos. Boa noite. Boa noite, gratidão, muita gratidão. Boa semana a todos. Obrigada. Obrigada.